Bom, boa noite a todos. Coloquei Fala, Marcião. e aí? Já chegou chegando. Cadê Ah, essa cheguei música? chegando já. Cheguei chegando, quero participar de tudo. Vamos Vai lá, me- vamos esperar o nosso convidado entrar, a Ah, que Thelma. legal. Ó, a galera tá chegando aí já, que Já beleza. tem Sejam uma galera. bem-vindos. Nilton, todo mundo aí, ó. Vem, Selminha. Boa noite, Luciano, Aldrey, Fiore, Nilton. Hora de anunciar também tá junto com a gente, ele que comentou lá. Olha, posso falar? Tem um Eu pessoal tô, aqui eu, do VIP Voices que eu VIP convidei. Voices, Eles estão em show. peso aqui. É, muito legal. Estão todos prestigiando. Sejam bem-vindos. Muito Valeu, legal que vocês estão bem-vindo, aqui. galera. Deixa eu ver, Uhum. cadê a Selminha? Selma. E falta o. Sejam bem-vindos, galera do VIP Voices. Obrigado aí pela presença. Eu vou... Aí, Aê, estamos cheguei! completos. E Pronto, aí, agora que eu já Selma? li. Não, eu não vou tirar o óculos, senão eu não enxergo. E aí, tudo bem, Márcio? Tudo, tá faltando o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já entrou. Ah, Boa. nosso convidado. Tô Mas já só tem esperando ele bastante gente, entrar. olha que legal. Já tem uma galera. Lud Puntel, Robertão, Luciana. Olha. Roberto, Que Luciana, delícia. Anderson, Newton, Luciano, Aldrey, Simone tá aqui também. E aí, Si, tudo bem? DK Uhul. também, galera do nosso Clube dos Locutores. Confesso que eu já estava Maravilha. com saudade de fazer uma live. Ai, esse é o minha, é nóis, vamos lá. Ao vivo é mais gostoso. É, Rodrigo muito mais. Cirineu, Dani chegou também. Oi, Dani. Oba! Toda a galera do clube. Nossa, que Vocês, gostoso reunir uma galera fera e do bem assim, né? vocês têm o contato o contato do Nicola para mandar mensagem para Acredita ele que me entrar? ligaram agora? Ah, jura? Pessoal, Juro. espera. Até minha esposa entrou aqui. Ó, Ana só porque Paula. O A Márcio te patroa gostava, né, chegou. Selma? Ligaram pra você. É. A Pois patroa, a é, você patroa. vê? Cara, ficam ligando o tempo todo, cara, de telemarketing. Espero que não liguem, né? É incrível isso, é Murilo incrível. Meirelles também tá aqui, olha lá. Tentar tirar o Olha, teto é. aqui. Só falta o Nicola entrar. Cadê? Vamos aguardar nosso convidado. Fala, Sol! Que é a Raquel tá primeira aí, vez, Lili, um monte de gente bacana aqui, viu? Deixa Olha, primeira eu vez ver. Dani dele. Topixi. Eu consigo chamar alguém sem Ah, estar na Márcio, sabe o que live? você pode tentar também? Ver se você consegue enviar Ah, já consegui, um já link de fui. vídeo para Já ele, isso fui. mesmo. Achei aqui. Boa, boa, Gente, bem desculpa que lembrado. eu tô na minha terceira live, tá? Eu fiz duas no meu perfil de celebrante lá com dois colegas e uma só eu fiz, a outra foi o amigo. Então a gente já chamei ele aqui, vamos ver se chegou lá. No fim, todo mundo vai passar por isso, viu? Porque essa pandemia não acaba, a gente vai fazendo o que pode aqui nas lives. Ô Murilo, Mas é legal que isso você mesmo. está aqui, Murilo. Obrigado pela presença. Liana também entrou, a Liana que também fez Ah, parte que um pouco legal. da nossa família da Web Rádio, dos clubes Saudade locutores. dela. Eu estou olhando aqui porque eu estou no meu notebook, tá? Ah, eu tô vendo aqui Ah, mesmo, ó. Entrou ali de Fiore, hora de anunciar, tem a muitos convidados. Audrey. O Gente, como assim? Vandão. Só três convidados podem entrar na sala. Tá de sacanagem. Ah, Tá escrito isso? Aí, Rosa Obra entrou. Agora eu acho que você consegue chamar. Ah, Aê! agora sim! aê! Boa Boa noite, noite, Nicola. Nicola! Tudo bem? Oi. Olha, eu nunca Tudo participei bom? de A uma gente live. quase Seja ensaiou um bem-vindo. jogral agora. Foi Nicola, fica muito tranquilo que legal. também é né, minha terceira live. Viu? Quê? Eu estou aqui no meu computador procurando. Eu falei, ué, deixa eu dar uma olhada aqui no celular, porque. No final tudo dá certo, gente. Maravilha. Bom, vamos lá, gente. Já temos 5 minutos de live, então isso significa que nós temos 55 minutos. Nicola, obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu vou fazer uma introdução rápida aí para o pessoal que já chegou, tem 30 pessoas aí. Obrigado pela participação de todo mundo. Para quem não conhece o Clube dos Locutores, tá? Não sei se o Nicola também conhece, acompanha alguma coisa aí nas redes, mas o Clube dos Locutores foi fundado por mim e pelo Douglas Calai, que ele está aí na live, é o DK.
tá? Lá em 2017, num curso de locução que nós fizemos no Senac. Tá? E aí o intuito, obviamente, era juntar um time de profissionais para oferecer o que há de melhor no mercado de locução publicitária, tá? Ao longo desses anos aí, algumas coisas mudaram, as pessoas saíram e tal, e hoje nós estamos com um time de aproximadamente 16 locutores, se eu não me engano, dos quais estou eu, a Leiloca e a Selma, né? Sim. Que fazem parte desse time de profissionais e que você acredita que conheça bem as duas, né, Nicola? E eu logo eu gostaria de conhecer você e fazer o curso com você, mas presencialmente, não online. Vamos deixar para mais tarde. Bom, eu queria dar uma introdução sobre o clube e agora eu vou deixar com as meninas para tocar o barco. E quem quiser fazer perguntas, vão fazendo aí no chat, pessoal, que eu vou anotando aqui. Eu vou ficar de secretário das crianças aí, enquanto elas conversam com o Nicola, tá bom? E se precisar, eu dou uma interrompida aí e faço as perguntas, tá bom? Então vamos lá, gente. Marcelo. Maravilha, Marcelo. Nicola, depois a gente vai falar do seu curso. O Márcio vai se conscientizar que não precisa ser ao vivo. Dá para fazer um bom curso online. Mas mais para frente a gente fala. Vamos começar o papo agora falando um pouco da sua trajetória, né, Nicola? Você que está aí nesse mundo publicitário desde a década de 70. Queria que você traçasse para a gente um panorama assim, do que você acha que mudou, principalmente, né, em termos de locução, nesses anos todos que você está como diretor de grandes locutores, você já coordenou cursos de locução comercial no Senac, tem toda uma trajetória que eu imagino que você acompanhou as mudanças, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso. Além do cachê, que diminuiu bastante, o que mais mudou? Olha, eu comecei a trabalhar nesse meio em 1971. Então, esse ano, eu estou fazendo 50 anos de produção sonora, publicitária. Bodas de prata, isso? Agora, logo que comecei, era assistente do departamento de produção de RTV, de uma agência criativa na época, que chamava Proem, não existe mais. E eu fiquei 7 anos lá. E aí, depois de lá, eu saí e fui para a DPZ, que é uma agência que hoje chama DPZ-IT. E ao mesmo tempo, montei a produtora. Na verdade, eu ia montar só a produtora. Aí apareceu o convite para trabalhar lá, e era um lugar que eu queria muito trabalhar, porque era a agência top do mercado. Sim. Então, eu fui lá, conversei com os caras e falei, eu estou montando minha produtora, mas é difícil eu, né, receber um convite desse. E aí os caras falaram, não, pode fazer sua produtora. Eu acho que eles não botaram muita fé na minha produtora. Pode fazer sua produtora e vem trabalhar com a gente. O que nós queremos é o melhor resultado. Não importa se você vai fazer com esse, com aquele, com você mesmo, não importa. Isso foi muito bom porque me deu o aval para eu poder não só trabalhar no lugar que eu mais queria, como, né, porque eu não tinha ido antes, porque não tinham me chamado. E também montar minha produtora de áudio, a Ecos. Eu acho que a Ecos tem 43 anos, eu acredito que seja a produtora mais antiga, aberta, funcionando no mercado, né? Que show. Por que eu fui trabalhar nessa agência? Porque quando eu comecei, há 50 anos atrás, eu aprendi a trabalhar com um cara chamado Dorian Taterka e outro cara chamado Ibe Abreu Vidal. Esses dois caras foram sensacionais. O Dorian, que é o Dodi, que tem 2 anos mais que eu, hoje ele é o presidente da DPZ-IT, né, que o T é de Taterka. Eram caras novos, jovens, né? Eu tinha 18, eles tinham 20 anos. E a gente era bem moleque e achava que era dono do mundo, porque tudo que aparecia a gente gostava, não gostava, e a gente tinha caneta, queira ou não, né? Você podia decidir. Então, o poder. Né? E a gente não gostava daquelas coisas antigas. Eu não fiz só, não dirigi só locução, né? Eu dirigi áudio em si,
vídeos também, fiz comerciais de imagem e tudo mais. Mas era uma coisa que eu me lembro muito bem, que a gente detestava aquela locução antiga, que já era um pouco antiga, aquela voz impostada, aquela maneira de falar toda antiga, formal, né? E aí, isso na década de 70, Nicola? Já na década de 70? Já estava ultrapassando. Sim, se você ouvir as minhas produções no meu portfólio, de 1971, 72, você vai ver que era tudo já conversado. Então, para mim, olha só. Sempre foi... por exemplo, quando eu comecei, os diálogos que existiam na publicidade eram dois locutores falando. Então, um falava, o outro respondia, era a coisa mais falsa que existia. Né? Tinha um texto criativo, mas era tão esquisito aquilo batia no meu ouvido aqui. A Dani falou, estilo Zé Bonitinho. Aí a gente começou a fazer os diálogos de verdade, com um monte de cacos, com um monte de adaptações. E aí as coisas começaram a ficar começaram a ficar legais e engraçadas, né? Porque é muita coisa de humor. Isso aí foi um sucesso que a gente começou a fazer e até hoje. Então, para mim, essa locução natural, para mim não foi uma introdução o que veio acontecendo. Eu acho que foi o mercado que foi começando a nos seguir e virar, né? Hoje o que está assim, bem mais solto, né? Sem aquelas coisas. Por exemplo, naquela época a gente já tirava o R dos verbos do infinitivo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque é assim que a gente conversava, né? Sim. Então, era muito mais restrito, porque era menos gente que topava fazer isso, né? Porque o grande problema de todo o mercado é você vir com uma ideia nova, apesar de ser uma coisa velha, né? Ou você falar naturalmente, mas você vir com uma ideia nova e todo mundo abraçar. Demora para as pessoas abraçarem, para as pessoas... Todo mundo acha legal. A gente ganhava prêmio, mas ninguém fazia igual. Até então, emplacar, né? Então demorou muito. Mas, por exemplo, tem grandes locutores, e até alguns que nem estão mais aqui. Teve um chamado Neville Trebilcock, que era um cara sensacional. Não sei se algum de vocês conhece, muita gente deve conhecer. Ele para mim, ele era o cara, eu considero ele o pai da locução moderna. Né? Que legal. Porque ele, mesmo até antes de eu entrar no mercado, ele já estava há mais tempo, ele fazia uma locução menos... Ele tinha um vozeirão, mas ele não fazia a voz impostada. Ele fazia uma voz mais suave, colocava a voz de um jeito diferente. Sabia fazer aquela coisa projetada, que a gente chamava de manchetado, né? Era manchetado. Mas ele fazia já com a voz mais controlada, mais próximo. Então, quando tinha alguma mensagem, principalmente aquelas mensagens mais de Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Que você tem que ser mais... Principalmente nessas mensagens, você tem que ser mais suave, mais próximo. Ele matava a pau, porque ele era o único cara que conseguia fazer e ficar ótimo. Os outros faziam mamãe, horrorosa. Que veio muito do rádio, né, Nicola? Esse costume de impostar a voz veio muito do rádio. Exatamente. Nasceu tudo no rádio, com aqueles locutores antigos, que faziam aqueles R's puxados, né? E aí todo mundo que... Porque hoje é diferente, hoje tem curso, né? Mas antigamente não tinha curso. É por isso até que falava que o cara tinha uma voz grave, tinha o dom, né? O dom de falar. Isso, exatamente. E, na verdade, isso aí, para mim, é super discutível. Eu não acho que é dom nenhum. Eu acho que é uma capacidade que você tem, como tem a pessoa que tem a voz aguda, o outro que tem a voz mais... e também saber colocar na caixa de ressonância, né? Que é o que os fonoaudiólogos falam da nossa... Então, exato. Né, é uma coisa que eu sentia... Aquilo para mim me incomodava muito, né?
E quando eu comecei porque, por exemplo, eu trabalhava numa agência criativa, relativamente grande, mas que tinha bons trabalhos. Então, as pessoas meio que faziam o que eu pedia, porque eu era o cara da agência, o Dória, mas depois eu acabei assumindo essa parte, né? Então, as pessoas no começo faziam porque era o cliente. O cliente tem sempre razão, essa foi uma máxima da publicidade, né? O cliente tem sempre razão. Então, não só da publicidade. E aí, vendas em geral. Não, e aí o que acontece é que as pessoas aceitam, primeiro, por mais que não concordem, aceitam porque o cara é o cliente manda. Mas depois que você fazia, aí o cara fala, poxa, ficou legal. Pô, ficou legal. Né? Por quê? Você tinha que provar que era bom. Tudo que é novo, né? Quando chega, as pessoas estranham, mas depois que dá abertura, exatamente. Não, e o que acontece... o novo assusta, né? Não, e o que acontece é o seguinte, as pessoas às vezes testavam, né? Testavam para ver se realmente você achava aquilo ou você estava chutando, né? Então, não, eu acho que eu ganhei muito ponto com o técnico, mesmo com os locutores, porque a partir do momento que os caras veem que dá certo, que se destaca, que ganha prêmio, eu falo, opa, peraí, né? Tá funcionando, Era assim, vamos ouvir o gordinho, né? Porque eu era mais gordo naquela época. Não, eu acho que foi aí que começou vamos dizer assim, porque a gente começa a fazer mais vezes, você também aprende na hora que você está fazendo, né? Você também começa a descobrir. Sim, claro. Coisa, né? Ô, Nicola, e você... Não, pode falar. Não, eu ia falar que hoje é uma tendência. Sim. Você falou uma coisa que não tinha curso. Quando você foi convidado, em 2012, eu acho que foi, para fazer o curso de locução comercial no Senac, ainda não existia na grade deles a locução comercial? Porque eu lembro que eu fiz antes, era outro tipo de locução, acho que era locução noticiarista de TV, uma coisa assim. Era isso mesmo. O que acontece é o seguinte, tinha outros cursos, por exemplo, quem deu aula no Senac, que fez história lá, foi o Pedro Barreto, né? Que hoje tem um curso de locução. Sim. O Reinaldo de Luca, não sei se vocês conhecem. Não lembro. Também não. Então, o Reinaldo de Luca, que também dava aula no Senac, depois, porque o Senac tinha uma história, você só pode ficar um tempo, depois você tem que sair. Enfim, é uma coisa esquisita. E o Reinaldo de Luca, quando ele saiu, ele já me conhecia, porque ele era locutor, né? Aí ele me procurou, porque ele sabia que eu fazia, eu tinha essa linha e tal. E ele me propôs a fazer um curso de locução na minha produtora. Tá. Coisa nos anos 2000, quer dizer, mais do que... não acho que foi antes de 2010, com certeza absoluta. Tá. Então, eu disponibilizava para ele um espaço aqui, ele tinha alguns ex-alunos dele do Senac e tinha uns alunos que as pessoas queriam saber como é que funcionava tal, iam atrás e vinham fazer. E eu dava a última aula. A aula de interpretação final, eu que dava, com a turma dele. Ele formava a turma, aí eu usava, fazia uma aula para cada um e colocava minhas ideias, né? Aquelas coisas. Eu acho que... né? Pode falar, né? Não, e existia um curso de locução comercial no Senac. Tá, já existia. Sim. Em 2012, eles me convidaram para reescrever o curso. Então, um curso novo. Eu acredito que até hoje esse curso que eu escrevi ainda continua aí em vigência. Eu não sei certo. Porque o que acontece é o seguinte, o Senac, independentemente do conteúdo que você tem, eles têm uma metodologia. E eu tive que aprender essa metodologia para escrever meu curso em função dela. Quer dizer, ou seja, eles têm um jeito diferente de abordar, né? Eles querem que o aluno descubra muita coisa. Então, tudo que eu
fazia, eu tinha que pensar como é que ia ser dentro da metodologia deles. E é uma coisa que eu nunca aprendi a trabalhar em ensino, eu nunca tive esse tipo de coisa. Eu sempre fui diretor, sempre dirigia, falando, não, não é assim, é assim, não é assim, é assim. E sempre... Pegando o gancho desse negócio de ficar engessado, Nicola, a Ximênia comentou aqui, ó, que Nicola, eu gosto tanto da forma como você descomplica as coisas. Eu vi, muito legal, muito legal. Porque muito realmente, legal. eu também fui aluno do Senac, né? Infelizmente o Eduardo Moraes não pode participar aqui agora, porque ele provavelmente está dando aula de locução. E ele foi um dos nossos professores, né? Na locução comercial. A Selma até conheceu ele. Ele dá aula de mestre de cerimônia aqui no Senac São Bernardo do Campo, que eu sou de Santo André, né? E, cara, ele é um dos caras que botou fé na gente e falou, leva esse negócio do Clube dos Locutores pra frente, que você vai dar certo. Enfim. É isso aí. É isso. Gente, eu posso fazer perguntas aqui do povo, que tem 4 perguntas. Nossa, manda bala, manda bala. Tá, a primeira pergunta foi da Sol Locutora, que acho que é a amiga da Leiroca aí, né? Sim, A Sol perguntou, Nicola, quem teve a brilhante ideia de iniciar o desafio Voz à Obra? Já entra aí, O que acontece é o seguinte, eu escrevi um curso de locução, né, que foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Eu vou falar um pouquinho antes, que eu já vou responder a ela. Porque fui eu que inventei isso aí, mas eu vou inventei esse negócio. Porque eu tinha feito o curso do Senac, então eu tinha o conteúdo, aí fiz os workshops junto com o Antônio Viviani, e aí falei, não, vou fazer um curso online, que era o negócio da moda. A minha filha fez um curso do Érico Rocha, que é um cara que Mestre, mago do marketing. De marketing online e tudo mais. E uma das coisas que ela falou assim, olha, para o seu curso dar certo, você tem que mostrar o que você sabe para as pessoas. Você tem que dar de graça para as pessoas muita coisa, para as pessoas entenderem que o que você faz é legal e importante. Para quererem mais, né? Para quererem mais daquilo, né? Exatamente, para ir para fazer... O gostinho de quero mais, né? Botar mel na boca. Então, aí eu falei, bom, vamos pensar em alguma coisa. O que a gente pode dar? Falei, vou fazer... Vou atender... Porque o que acontecia muito, e foi por isso que eu acabei... Eu voltei um pouco justamente porque na época logo depois que eu fiz o curso do Senac, coincidentemente, muita gente queria que pedia para o Antônio Viviani analisar ou dar dicas sobre locução. E o Antônio Viviani, ele não começou comigo, mas na locução comercial, a primeira locução comercial que ele fez foi comigo. Então, muitas dicas de coisas que ele começou a fazer, quando ele chegou, o cara bom, tal, mas ele era um cara de rádio. Então ele falava, agora, eu falei, Viviane, agora não existe. É agora. É verdade. É verdade. Não, mas isso realmente... e ele é um cara que sempre se destacou, sempre foi um excelente locutor, né? Até porque ele é um cara que tem um tremendo vozeirão e ele faz uma locução com a maior naturalidade possível, né? Assim como faz uma locução pesada se precisar. Ele é um cara que ele tem um range... Versatilidade. Um monte de coisa. Então, as pessoas, como ele é um cara que se destacava no mercado, as pessoas pediam para ele dar dica, analisar. Ele falava, olha, eu não faço isso, mas eu vou passar para um amigo meu que pode te dar dica. E eu comecei, assim, para muita gente... Eu falava, olha, tua locução tem isso, tem aquilo. Eu fazia essa análise que eu faço, por exemplo, no curso, não no desafio, mas no curso, eu fazia pessoalmente. Aí o Viviane falava, pô, bicho, mas não precisa escrever tudo isso. Eu falei, mas não dá para eu falar para o cara, olha, você não dá, tem que falar. Eu escrevia. E aí começou vamos dizer, esse trabalho que eu faço hoje, também meio que começou um pouco aí, né? E quando eu tive que inventar alguma coisa para dar de graça, eu falei, bom, isso eu já dou de graça faz tempo, né? Então... Ô, Nicola, e quando que começaram esses desafios? Você lembra a data de início?
Olha, eu acho que foi em 2018, eu acho. E até agora já foram mais de 100 desafios que você propôs, né? Não, já temos Tá 112. Essa semana, 112. amanhã eu faço analiso o desafio 112. Centésimo. É. Que Eu legal. queria pegar um gancho, né? Porque é muito legal, porque você abre essa oportunidade e a gente percebe que participam, assim, desde locutores muito experientes, né? Até pessoal que não tem noção da locução e tá ali tentando entender qual é essa daí, né? Aproveitando esse gancho, posso fazer. Queria fazer duas perguntas. A primeira é, você sempre comenta que no início dos desafios sempre participavam mais locutores homens. E que agora as mulheres estão participando mais também. Então a minha pergunta seria, você acha que lá de quando você começou a trabalhar com a locução, né? Se tinham mais homens nesse trabalho e se agora isso está se igualando? E a segunda pergunta seria, com relação à voz impostada, que agora vem se naturalizando desde que você começou a trabalhar com isso, né? Que antes todo mundo falava assim, para ser locutor precisa ter um vozeirão bonito, tal, e muita gente ainda verbaliza isso, né? Você deve escutar também, mas eu não tenho uma voz bonita, né? Para você, quais seriam as características principais que um locutor precisa ter? Que você já falou que não é o talento, que isso não existe, que é tudo trabalho, né? Então, com relação às mulheres e com relação a essas aptidões, o que você nos diz sobre isso? Bom, primeiro que hoje em dia, só comentando sobre o aumento da participação feminina, hoje o mercado, eu acho que está muito mais propício, muito mais, vamos dizer, para a locutora do que para o locutor. Tem muito Nossa, mais boa notícia, maravilhosa. Tem muito mais trabalho para a voz feminina do que para a voz masculina no mercado top. Agora, Vou afinar minha voz. Ainda tem mais voz masculina, mas os trabalhos, Olha, os melhores trabalhos, a gente é notório que você tem mais escolha por voz feminina. Isso e a que bastante. se deve isso? A que se deve isso? Eu acho que porque para a mulher é muito mais fácil fazer a voz natural do que para o homem. Olha que coisa. Não, mas Então, o homem não tem aquela coisa da voz tá. potente, da voz máscula, seria isso? Exatamente, esse negócio da voz, aquilo já era. Eu acho que, por exemplo... Já era, pessoal, os homens. Não, é verdade, eu acho que não importa. Na verdade, não importa muito a voz. Eu acho que a voz, se você tem que usar a voz para certo, por exemplo, a voz aguda, ela soa como se fosse jovem. Uma voz pesada, ela soa como mais velha ou como autoritária. Esse é um dos grandes problemas. Eu acho que é como as pessoas ouvem a voz. Sim. Então, um cara autoritário, hoje em dia, ele não faz tanto sucesso como uma pessoa solta, livre, igual. As pessoas... Intimida, né? Ele não cria uma proximidade, né, com quem está escutando. Exatamente, né? Fica muito distante. Então, quando você fala a voz de Deus, o cara tem a voz de Deus, o Deus está no céu, nós estamos aqui na Terra. Então... o Rômulo falou que é muita testosterona na voz. Exato. Boa, Rômulo. Então, eu, por exemplo, eu sempre achei que não existe voz bonita nem voz feia. Tem a voz que agrada mais a um e a outro. Sim. Eu também tenho vozes que eu acho que uma agrada a mim mais do que outra voz. Mas, para mim, não existe voz feia nem voz bonita. Existe voz adequada. O que seria a voz adequada? Por exemplo, uma voz aguda serve para mensagens jovens. Por quê? Porque soa mais juvenil, soa mais... Então, tem locutores até que têm quase 50 anos, 40 e tantos anos, que têm voz aguda e fazem locução jovem. Isso. É porque você não está vendo. Quando você vai escutar aquilo, você cria uma imagem na sua mente relativa ao som que você está escutando. E aí remete mesmo. E você falou uma coisa importante agora. Ninguém está vendo. Então, esse é um dos grandes problemas da voz profissional. É o anonimato. Você não ter o que aparece seu é a tua característica. A única pessoa que tem nome
de locutor hoje em dia é o Ferreira Martins, mas ele é Ferreira Martins só para o nosso meio. Porque ninguém pro sabe, leigo. ninguém que está assistindo TV sabe que Imagina. faz aquela voz. Por isso que muitas vezes se pega artistas que têm a voz características para fazer uma propaganda, mesmo como locutor, para justamente ele ser reconhecido e falar, olha, fulano que está fazendo a gravação. Então, e aí sim, aí tem o nome. Se não, é uma pessoa que faz a mensagem. E eu acho que isso, para muita gente, é um problema, porque muita gente tem um ego um pouco inflado demais e gostaria de ser dignificado, gostaria de ser escolhido. E, na verdade, ele é escolhido pela competência dele e não pela voz dele, não pelo nome. Né? E isso eu acho que cria um conflito. Eu acho que, sem dúvida, cria um conflito. E eu fico meio à vontade de falar isso, porque eu não tenho esse problema, porque eu não sou locutor. Né? Não. Nicola, pegando esse gancho que você falou de que não existe voz feia, né? E toda voz se encaixa. Tem uma pergunta aqui do Val Souza Voz. Ele está perguntando para você se tem mercado para todos esses novos locutores que estão chegando, né? Acho que veio para pegar o gancho do que você falou. Acredito que tenha. Eu acho que sim, eu acho que sim. Por isso que e aí depende de cada um, né? Sim. Por isso tem tanta gente entrando no meio. E não é um mercado fácil, né? Não é um mercado simples. É muito difícil, né? Você se posicionar, né? Como um bom profissional até que as pessoas te conheçam e conheçam o seu trabalho. Né? Sim, mas de qualquer maneira é um mercado que se você souber falar, você entra. Se você não tiver nenhum grave defeito, assim, que você entra. E isso é um chamariz para muita gente. E tem muita gente que se recusa a aceitar essas coisas, que eu também não concordo. Que é a mesma coisa, aquela coisa da dublagem, que também é outro problema de ser obrigado a ser ator, atriz e ter DRT. Eu acho que isso é uma limitação que não é honesta, né? Mas se eu vou falar isso, eu vou causar um problema. Vai criar uma polêmica aqui. Dá para falar em outra live. Uma live de 5 horas e tem assunto pra caramba. Nossa. Exatamente. Porque, na verdade, por exemplo, hoje que eu faço curso, há algum tempo que eu faço curso de locução, muitas vezes as pessoas que não têm noção nenhuma e entram para aprender, têm muito mais facilidade porque não tem uma série de condicionamentos que quem, por exemplo, exatamente, vício e condicionamento de, por exemplo, locutor de rádio, ator, jornalista, todos esses têm os condicionamentos que aprenderam no processo de aprendizado daquele outro tipo de locução. Então, vai fazer a locução comercial, difícil, fica formal, projeta a voz demais, fala sem nuance nenhuma. Isso estou falando, por exemplo, um jornalista tem um jeito meio que flat de falar. A voz projetada, mas flat. O ator, ele interpreta, só que ele projeta a voz, porque ele, teoricamente, tem que acertar o cara que está na última fileira. Isso, do teatro. Né? Isso, O locutor de rádio fala para um público. E o locutor comercial, ele não fala para o público. Ele fala para uma pessoa. Ele vende, ele é um vendedor. E o vendedor não vende... O único vendedor que vende para um público é o mascate, é o camelô, certo? Que é mais ou menos equivalente ao locutor de varejo, que fala para o público. Por isso que grita. Por isso que é aquele absurdo que você não presta atenção. Porque ninguém Feirante, né? Feirante, né? Nossa, exato. É uma gritaria. Agora, o locutor comercial mesmo, que ele não fala para o público, ele fala para uma... Ou seja, não é que ele não fala para o público. Cada um tem que receber a mensagem como se fosse só para ele. Então, eu estou te convencendo para esse carro. Esse carro é sensacional. Compre esse carro, porque, olha, você vai ver que... Então, você está falando para uma pessoa, para um cara.
por mais que 10 caras vão comprar aquele carro, porque cada um recebeu aquela mensagem como feita diretamente para si. Então, é diferente do cara que lê uma notícia, que ele fala para todo mundo. Ou o cara do varejo, que é a mesma coisa do cara da feira, né? Que grita. Então, você só vai se interessar pela abobrinha se você quiser comprar abobrinha. Porque senão, aí, abobrinha, vou lá. Geladeira, vou lá. Senão, você não vai se interessar. Por isso que os caras têm que usar uma verba muito maior para propaganda de varejo. Porque para atingir é uma loucura. E é uma gritaria, e ninguém percebe. Hoje eu acho que as pessoas já percebem um pouco que não adianta gritar. Que se você conversar, é mais fácil de você vender. Né? Exato. Quando eu comecei, a gente fazia comercial de geladeira, fazia comercial de eletrodoméstico, de máquina de lavar. Hoje você não vê mais isso. Hoje você só vê varejo. Você só vê o cara vendendo oferta. Ele não vende... Então, o que acontece? Quando você tinha uma propaganda de geladeira, o cara podia estar com a sua geladeira quase nova, mas via aquela geladeira. Eu me lembro que quando lançaram aquela geladeira que tinha na porta, tinha água gelada. Pô, o que venderam? Por que eles venderam? Porque aquilo lá era uma novidade. O cara falava, não, olha, você está com sede, vai lá e pega. Não. Isso é publicidade, que você... Não é a venda só como varejo. Então, as pessoas pararam para escutar, né? Exatamente. Você cria a necessidade, a pessoa vai lá e compra. Hoje não tem mais isso no varejo. Hoje é quando você tem a necessidade. Você só troca a geladeira quando você precisa. Ninguém te convence aquela geladeira. Não. Então o cara vende, você fala, pô, preciso de uma geladeira. Onde eu vou comprar? Opa! Casa tal está vendendo por barato. Aí eu vou atrás. Então, eu acho que isso é uma pena, porque antes a gente tinha todo mundo fala, a propaganda antigamente era mais criativa. Não é que era mais criativa. A propaganda, a criatividade era mais importante do que o marketing, de uma certa maneira. Né? Mais ou menos é mais importante que o marketing. E hoje não. Sim. Hoje a criatividade, se o marketing decidir que tem que ser um hard sell, aí qualquer pau, vai embora e acabou. Não, então... mas isso não quer dizer que não tenha bons textos, isso não quer dizer que tenha boa criatividade, né? Eu não tenho esse negócio de achar que, não, porque o meu tempo era bom. Meu tempo não acabou ainda, então é bom ainda. Exato. Estamos nele, né? Estamos nesse tempo. Nicola, eu acho que boa parte do que você falou aí, do que a Leila perguntou, você já respondeu também. Acho que boa parte da pergunta da Paula BP, aqui 76, que ela pede para te perguntar uma dica para quem está iniciando na área, o que fazer para se destacar dentre tantos novos talentos. Né? Acho que no meio de tudo que você falou aí, acho que já respondeu bastante coisa. Tá, Paula? Então sua pergunta já está respondida aí. Lógico que tem muitas outras coisas aí, né? Acho que deve ter um leque enorme, né? Sim. Não, mas... Eu acho que, de qualquer maneira, só fazer na unha, só no feeling, é meio difícil você entrar no mercado e ter oportunidade. É lógico que muito é da sua observação, né? Você tem que observar e ver como é que as pessoas estão fazendo para também fazer, para também se inserir, porque senão não tem chance. Mas tem que... é muito mais fácil, muito mais rápido fazer um curso, lógico. É que senão entra na questão do talento, né? Às vezes a pessoa tem uma percepção, mas você vai ficar só dependendo disso. O mercado é muito mais do que isso, né? Você precisa colocar tudo isso a serviço do que eles estão precisando também. Então, é lá e cá, é importante, sim. E tem que ficar antenado, né? Como em qualquer área, né? Tem que ficar antenado, ver o que está acontecendo, né? E hoje você tem uma série de locuções mais técnicas, né? Você tem os bots, você tem as próprias asuras, tudo isso é muito técnico, não tem, vamos dizer assim, uma criatividade, uma necessidade de ter uma coisa mais apurada em termos de interpretação. Tem a sua interpretação necessária, mas é muito mais técnico, né? Ele trabalha para um sistema de comunicação, um sistema de divulgação.
Mas isso faz parte da locução comercial, né? Isso faz parte. Então, é isso também que desperta o interesse das pessoas, porque muitas vezes o volume de trabalho é grande, né? O volume de trabalho é grande. Eu não sei se todo mundo se deu conta disso, né? Muitas vezes o que falta é você ir bater na porta certa para, né, poder... Tá preparado e tá no lugar certo na hora certa. Sim. Exato, exatamente. E aí entra o lance da prospecção, né? Sim, mas é uma coisa que eu falo muito, principalmente quando eu tento vender meu curso, é que não adianta também você saber o marketing total, saber onde bater na porta, mas aí você vai mostrar o que você sabe fazer e aí você bate na porta, a porta abre, você mostra um negócio que não vale a pena, a porta fecha. Que tá capenga, fecha. Não abre tão fácil. Não abre fácil. Você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exatamente. Não. E aí o que acontece? Você fecha essa porta, a pessoa fala, não, tem um monte de gente, não dá, não vai te dar oportunidade. Aí você não vai ter chance de falar assim, olha, gente, eu melhorei, eu mudei, agora... É verdade. Ô, Nicola, eu queria aproveitar o gancho que você falou aí das URAs, né, dos chatbots. Dentro de todos esses ramos da locução, né, locução publicitária, as URAs, e-learnings, audiodescrição, audiobook, tem algumas dessas vertentes que você acha que está mais em crescimento no momento agora? Que você vê que está assim, tendo uma exigência maior, uma demanda maior nessa área? Olha, eu acho que audiobook é um mercado que é potencial enorme, né? Você imagina a quantidade de livros que já foram lançados e que podem ser transformados em audiolivro, né? Tem uma quantidade enorme. As pessoas estão mais habituadas agora com essa questão do podcast, a escutar mais, né? A ter esse hábito pela escuta, né? E queira ou não, o audiolivro ele é muito mais... Você perde talvez alguma coisa em termos de leitura, de se concentrar, mas, por outro lado, você ganha uma praticidade muito maior. Então, com certeza. Tem dois lados, né? Vale tanto o livro escrito como o falado. E é uma alternativa de divulgação, de difusão de cultura sensacional, né? Isso sem dúvida. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, audiodescrição, também acho que é um mercado que tá crescendo, até porque hoje em dia você começa a ter necessidade de fazer com que as pessoas que tenham uma necessidade desse tipo de... dar chance delas entrarem no mercado ou entrarem participarem, vamos dizer, porque isso também ajuda um crescimento cultural, né? Porque a pessoa não está... Ela tem outras alternativas. Então, isso eu acho que são mercados que valem a pena. O URA não vai se esgotar, mas também não é uma coisa específica, né? E tem bastante. Por mais que surjam novos anunciantes para a URA, o cara faz uma vez, ele só mantém depois, né? Ele não vai ficar trocando. Falar, esse ano eu vou fazer a URA com uma mulher, o ano que vem eu vou fazer com um homem, vou trocar. Não tem isso. Não tem. Quando pode existir uma mudança, vamos mudar a nossa comunicação, muda tudo. Mas é muito específico, é muito menor, né, do que... Pode, às vezes, se eles têm uma URA mais formal, às vezes querem dar uma humanizada, só nesse caso, às vezes, né? Às vezes de linguagem, assim, eu já vi isso acontecer. Sim. Agora, a grande jogada... São exceções, né? Não, mas a grande jogada para quem pega um cliente de URA é você atualizar com a mesma voz ou aumentar, né? Não só atualizar no sentido de aumentar a quantidade de informações que você vai colocar lá. Então, isso é legal, mas isso é restrito ao escolhido, à escolhida, né? Então, se bem que tem muita coisa para fazer ainda no mercado, mas eu acho que
Por isso que eu coloco na frente o audiolivro, né? Boa. E é um tipo de trabalho que dá muito trabalho, né? Porque é muito mais longo. Muito. E não remunera a altura, hein? Pelo trabalho que dá. Não, olha, eu vou falar com você. Eu acho que remunera. Eu acho que remunera a altura, porque é mais difícil você vender muito por uma quantidade, pelo valor que pagar. Por outro Nesse lado, sentido, pois é. Quem remunera, por outro lado, a propaganda em si, ou a mensagem comercial de YouTube, essa se remunera muito bem, porque você, com menos tempo de trabalho, você acaba ganhando proporcionalmente muito mais, né? Sim. É verdade. Eu sei que isso que eu falo, as pessoas vão falar, pô, mas está desvalorizando a gente. Não estou desvalorizando. Agora, a gente tem que ser justo, né? Às vezes você ganha proporcionalmente numa mensagem de 30 segundos uma proporção enorme, muito maior do que você vai ganhar com o mesmo tipo de trabalho, né? Sim, com certeza, é bem isso. Só que um tem uma lauda, o outro tem 200 laudas, né? Então, por isso que eu acho que o audiolivro não está pagando mal, não. Acho que quem está ganhando bem é outro lado. Boa! Uma coisa equilibra a outra, né? Manda aí, Thelminha. Estou falando isso porque eu sou produtor, né? Eu estou do outro lado. Tá certo. Faz uma pergunta, Sama. Depois eu vou fazer uma pergunta da Dani aqui, que ela mandou. Tem várias perguntas. Muita coisa o Nicola já respondeu, mas depois tem a da Dani. Vamos lá. Tá. E vamos ver se dá mais de 1 hora de live, porque eu estava vendo que agora pode ser até 4 horas. Claro que nós não vamos ficar aqui com 4 horas. Né? Alongando, Nicola, não. Calma, Nicola. Mas eu acho que dá para passar um pouquinho de 1 hora. Vamos ver. Espero que não caia. Sim, com certeza pode, tá? Passar de 1 hora, que eu fiz uma de 2 horas sem perceber e foi na boa. Tem uma pergunta aqui sobre o desafio, mas antes da gente falar dessa pergunta, me fez lembrar o meu primeiro desafio. Como eu iniciei na locução como locutor, noticiarista de TV e era um texto jornalístico, quando eu fiz o seu primeiro desafio, eu lembro que você fez uma crítica certeira e eu acho que é uma dica que vale para muita gente. Você falou assim, tem uma boa dicção, tá bonito, mas tá muito certinho, tá muito articulado. Aí na hora eu saquei o que era uma locução conversada, né? Na hora eu saquei o que o mercado pedia para uma locução comercial. Então, eu acho que os desafios realmente são um baita treino, assim, porque é aquela oportunidade de você estar errando ali e não na hora que o cara te pede um trabalho, entendeu? Porque eu podia ter sido chamada para um casting e ter feito aquela locução toda articulada e o cara falar, nossa, não é nada disso. Então, foi muito legal. Mas a pergunta aqui da Mal Drummer Teorias é se precisa de algum equipamento especial. E eu sei que não, porque quando eu comecei... É o meu irmão que está perguntando, Céu. Ah, tá. É Maurício o nome dele. Ah, entendi. Então, explica para ele como que funciona aí os desafios que não precisa nem de microfone, né? Eu sempre fiz no celular naquela época. Então, para participar do desafio, você precisa ter vontade, ter voz, né? E algum meio para gravar. Ou celular, ou um microfone, ou até aqueles gravadores digitais, aqueles gravadores antigos, digitais pequenininhos, você comprava nas lojas dos muambeiros. O importante é pegar a gravação e transformar num arquivo digital, transformar num arquivo sonoro, né? Digital. O Wave MP3, pode ser aqueles OGG, aqueles outros formatos de celular, não importa. E pegar esse arquivo, jogar no SoundCloud. O SoundCloud, eu acho que é a grande vantagem disso aí, porque você é um tocador de som. Então, você joga lá e você tem um link, você pode jogar esse link onde você quiser. E eu sugiro, inclusive, para os meus alunos, eu sugiro que, quando for mandar o seu portfólio para o cliente, por e-mail, mande com um link do SoundCloud, porque aí não manda nada pesado. A pessoa não pesa. Sim.
eu acho que é muito mais prático. Para grandes empresas, hoje em dia já não é mais assim tanto, mas ainda existe isso. Quando você mandava um arquivo de som, a TI lá travava. Então você mandava um e-mail, você falava ouça, não sei o que lá, mas não tinha o arquivo. Então você perdeu. Outra coisa que perdeu, muita gente manda para mim, para minha produtora, para a Ecos, que é minha produtora, mas assim, manda um e-mail assim, para onde eu mando meu portfólio? Falei, perdeu a oportunidade já, você devia ter mandado nessa, né? Porque esse negócio de perguntar, pô, se eu vou responder, outra vez, se o cara mandar um e-mail, eu não sei se eu vou ouvir, não sei se eu vou... Quando você tem uma oportunidade, você não pode vacilar, né? Então, uma coisa errada é você perguntar para quem você tem que mandar. Já manda, né? Nicola, fala aí pro pessoal, a galera tá falando que tá querendo participar do Voz à Obra. Passa aí o que precisa, onde entra para se inscrever, para receber os e-mails. Porque eu recebo, eu só não faço porque eu não trabalho só com voz, tá? Não sou igual o pessoal que trabalha só com isso, então eu não consigo fazer. Eu fiz uma vez, mas eu recebo o e-mail toda vez que preciso fazer. Participei uma vez aí, Noca. Enquanto eu não tiver minha cabine aqui dentro do meu apartamento, não rola. Mas enfim, mas eu tenho outros afazeres. Então explica, pessoal, como é que se inscreve para a galera receber o e-mail que tá todo mundo falando que eu quero participar. Para quem quer participar, é só entrar em vozaobra.com/desafio. É só isso. Então, aí... vozaobra.com/desafio. Aí você tô colocando aqui. tem um campo para você botar seu e-mail, seu nome. Colocou o seu e-mail lá, deu OK, vai automaticamente o sistema que recebe vai mandar um e-mail do sistema para o seu e-mail com o texto que está em vigência, né? Então, por exemplo, de quarta para quinta, que quarta-feira eu faço avaliação, você fala, puxa, estou interessado, vou lá, me inscrevo, você vai receber o texto velho, mas automaticamente no dia seguinte, quando eu mandar o texto novo, você já vai estar na minha lista, então você vai receber o e-mail com o texto novo. Vê se está certo aí, Nicola. Eu fixei aí o comentário. Vê se é isso mesmo. vozaobra.com/desafio. Exatamente isso aí. Tá aí, galera. O link para quem quiser se inscrever. Então não perca. Eu recebo toda semana. Não participo. Enfim, mas os textos são sensacionais e muito bons para treinar. É que eu não treino. Mas se você se inscrever, treine, né, Nicola? Por favor, tem de diversos estilos. Cada semana é um estilo. É muito legal. Sim, deixa eu ver a pergunta da Dani aqui, a Dani Tucucci, que também é nossa amiga de Clube dos Locutores. E também depois tem a Simone Mariá. A da Dani você teria alguma dica de como fazer um demo atrativo que chame a atenção do produtor? Depois eu faço a da Simone. Eu tenho um jeito que eu acho que eu produzo portfólios. E eu acho que a gente tem que sempre mostrar, num curto espaço de tempo, as suas habilidades, o que você faz de bom, né? Então, acho que você tem que ter uma locução criativa no meio das suas locuções, tem que ter uma locução de varejo, tem que ter uma locução mais suave, uma locução que seja utilizável, por exemplo, um tipo de estilo utilizável nesses formatos mais técnicos, tipo URA ou tipo bot, e-learning, todos esses. Então, quer dizer, para você ter todos é muito difícil. Botando um pedacinho pequeno, você não mostra muito e não mostra nada, porque não dá para ter uma ideia, né? Então, acho que tem que sempre botar 10, 15 segundos, pelo menos, de alguma desses estilos que mostram sua versatilidade, mostram que você sabe fazer locução
de muitas maneiras, porque de repente a pessoa ouve e ela está procurando uma locutora de varejo. Aí no seu portfólio não tem nada de Não tem varejo. varejo ou nada com o tom lá em cima, né? A Sim. voz mais pronunciada. Então você está descartado. Uhum. É. Agora, é lógico que se você tem várias alternativas, você fala, não, essa pessoa tem possibilidades. Não vou Ela usar faz agora, porque eu não isso. preciso, mas, Uhum. ela tem condições. Então, eu vou guardar aqui a referência. Quando eu precisar, eu vou consultar. Porque muita gente consulta posteriormente, não na hora exatamente. Não só na hora que está Sim. recebendo, como também, estou procurando uma voz assim, específica. Essa é bacana, mas eu queria mais. Então, não serve. Mas se tem bastante opções para a pessoa escolher, vale a pena guardar, porque uma hora vai precisar, né? Então, eu acho que eu penso em portfólio assim, como eu gostaria de ouvir, né? Porque Uhum. quando a pessoa manda por isso que eu acho que esse negócio de mandar separado, peças separadas, é um saco você ficar clicando num, clicando no outro, clicando no outro. Tem gente que gosta. Olha, eu estou acostumado a ouvir locutor o dia inteiro. O meu trabalho é muito em cima disso. E eu recebo, às vezes, os portfólios que vem 10 peças. Nossa, tudo separado. Você nem ouve Quem até o final. garante que o produtor vai clicar em todos que você vai mandar ali? Imagina. Manda um que ele vai ter que ouvir tudo. Exatamente. Por Exatamente. isso, Renata Costa, acho que já respondeu sua pergunta também, a da Renata Costa, locutora. Que ela perguntou qual a dica para quem está começando agora na locução. Já falamos também anteriormente na outra pergunta do outro colega, mas aí também tem mais um pouquinho aí da Renata Costa também. Muito bom. Tem uma pergunta aí da Simone ou a gente já pode passar para o próximo tópico? Tem. Aqui? A Simone Maria, deixa eu ver. Cadê? Nossa, entrou um monte de pergunta. Cadê? Ela apagou? Cadê, Simone? Você apagou? Vai ver que a gente já respondeu. Enquanto você procura, Nicola, pode eu acho ser. que agora é uma hora apagou. legal de você Vai contar lá, um tá. pouco sobre o seu curso, né? Porque Isso. hoje começam as inscrições, não é? Para uma nova turma? já Conta o diferencial dele. Ele tem um diferencial que para mim foi bem legal. Acho que você sabe o que é. Bom, o meu curso tem uma parte teórica, né? Que vamos dizer, que trabalha muito em cima da sua autodireção, né? Então, te dá muitos subsídios para você entender por que você tem que fazer um tipo de locução mais coloquial. Então, fala certas coisas que muitas vezes nos outros cursos que eu conheço não tem, porque muita gente não se solta para fazer certas coisas e eu acabei teorizando essas ideias que eu tenho e principalmente quanto a marcação de texto e a autodireção, porque eu acho que a autodireção é um dos grandes problemas que todo mundo que faz locução tem. Por quê? Porque a maioria dos clientes te manda um texto para você fazer. Faz aí. É bem difícil. O que eu falo? Não, faz aí o que você acha. Porque não tem briefing, né? Se eu gostar, eu compro. Se eu não gostar, então... Como é que é? Como é que você faz? Então, você pega um texto e justamente o meu curso tem muito disso, de ensinar como é que você tem que analisar um texto, como é que você tem que encarar um texto para interpretar. Essa é a primeira coisa. Outro ponto que eu sei que o meu curso é diferente dos outros é que eu dou um feedback detalhado mesmo e não é uma... Sim, até fica bom. Até fica bom. Então, faz uma vez, manda... Eu trabalho só com WhatsApp, a pessoa grava o texto. Atualmente, eu dei uma enxugada no curso, então o que a Selma fez foi um curso mais completo. Tinha 4 estilos, né? Tinha 3 estilos e mais a autodireção. Hoje só tem um estilo. Mas você grava o texto. Atualmente, por exemplo, Selma, eu peço para todo mundo que entra gravar o texto cru, sem ter visto nada. Grava e manda para se comparar no final. Que era assim que eu fazia os workshops, era assim. A pessoa ia no microfone e falava, faz aí uma vez, como é que você acha? E aí
o que a gente fazia sempre, quando eu falava muito com o Viviane, era: agora nós vamos estragar a sua locução, porque a pessoa ia falar tudo Eita! certinho, né? Aí você ia estragando. Então, eu reintroduzi isso no curso, o pessoal grava o texto que vai ser analisado lá na frente. Aí faz o curso, depois grava novamente, manda pelo celular, eu faço uma análise, devolvo pelo WhatsApp, a pessoa regrava, manda para mim, devolvo pelo WhatsApp, e assim vai. O que eu tenho sentido que eu tenho feito uma média de 5, 6 feedbacks, pelo menos, de cada locução, porque tem gente que precisa mais. Então vai. E agora, cada vez mais, a gente vai desenvolvendo algumas coisas, né? Porque, por exemplo, para muita gente tem mais dificuldade para fazer a locução natural, para fazer conversado. Então, descobri uns caminhos legais que agora eu acho que está ajudando muito, né, a pessoa a se soltar. E tanto que o texto que eu tenho no recurso, ele é um texto mais duro. Então, para fazer ele coloquial, para fazer ele natural, precisa aplicar todos esses detalhes, porque aí fica. Então, você vê no final que a pessoa pegou um texto duro e sai deixando ele super natural, super conversado. Né? O negócio é ficar conversado. Esse que é o mote. Né? É isso aí. Newton falou que fez workshop em 2013 com você, o Newton Teixeira, lá do Rio Grande do Sul. Um dos primeiros workshops, ele participou de um dos primeiros. Nosso parceiro do Clube dos Locutores também, o Newton. É isso aí. Ele é de Torres, o David... do Sul, certo? Olha! De Torres, isso aí, Newton? É isso mesmo, Newton? Se não é, ele era, pelo menos. Que isso eu não lembro, eu não esqueço. Que memória, olha só que beleza. Não, é porque tem umas pessoas que vêm de longe, que não dá para você esquecer. Tem Exato, olha que legal. Um menino que veio duas vezes de Belém do Pará. Não dá para esquecer. De Belém? Caraca. Que legal. As Feras, que era o segundo... Olha lá, o Rômulo falou que é de Torres, sim. Newton. Newton é fera, mestre também, isso aí. Com certeza. Muito, muito. Teve um que veio de Missões, que era na divisa com o Uruguai. Teve o Picanço, que veio de Marabá não, de Macapá. Uau. Não dá para esquecer. Meu Deus. Não dá, realmente não dá. Pois é. Olha, o David Lima perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né, Marcião? Sim. No perfil do clube. Quem quiser... Eu não perca. Você grava essa live, Marcião. Quem perdeu alguma parte ou que não conseguiu ver, né, vai poder ver depois, sim. Só acessar o perfil do clube. Ô, Nicola, eu queria aproveitar um gancho aqui. Você falou do seu curso, dos desafios. Você tem um podcast também, que é o Viver de Locução, né? Conta pra gente um pouco desse podcast, do que se trata, como surgiu a ideia. Tenho. Eu vou falar eu queria lançar aqui, antes só de terminar sobre o curso, que Por favor. Eu abri as inscrições hoje cedo e elas vão até sexta-feira às 23h59, né? A gente abre sempre por pouco tempo. E para as pessoas que estiverem assistindo aqui essa live, se quiserem comprar o meu curso, eu dou um desconto de 5%. É só escrever no final. Tem lá cupom de desconto. Escreve lá, Clube Locutores, tudo junto, com letra maiúscula. Boa! Ganha 5%. Clube Locutores. Clube Locutores. Então tá bom. Tem um campo lá, ele falou na inscrição, que é o cupom de desconto. É só escrever Clube Locutores, tudo junto. Galera, olha que beleza. Arrasou, hein, Nicola? O sistema Arrasou. O sistema já faz o cálculo certo, já tira 5%, que é o desconto. Então, ótimo. Que legal, muito bom. Que presentão, muito legal, valeu. E agora eu vou te falar sobre o que você me perguntou, foi o podcast. Desafio, foi o quê? O podcast, uma coisa que eu não respondi.
Você lembra? Ixi, acho que a conexão tá ruim. Lembro, não, eu te perguntei sobre o seu podcast, o Viver de Locução, podcast, não é? Viver de Locução. Isso. Fixei o comentário aí, ó, o cupom agora, galera. Já todo mundo teve tempo de pegar o site, agora vai ficar o cupom. Arrasou. Muito bom. Vamos lá, Nicola. O Viver de Locução também fazia parte daquela ideia de sempre dar alguma coisa sem cobrar, de graça, para o alvo, para ele se interessar e conhecer. Então, ele faz tempo que eu não gravo, vai fazer um ano que eu não gravo, porque eu não tenho tido tempo, na verdade. Imagino. Não, é verdade, porque eu não faço só curso, né? Eu tenho a produtora, né? Então, Sim. E mesmo Sim, com a muito trabalho. pandemia, a produtora trabalha muito, porque tem muita coisa. Então, não tenho conseguido fazer. Mas a ideia é retomar. Agora, esse ano, nós vamos retomar. Porque a gente fazia... O Viver de Locução tinha dois focos. A gente mostrava algumas pessoas que eu acabo conhecendo e mostra a trajetória. Por quê? Porque eu acho interessante, né? Quer dizer, cada um tem uma história diferente. Tem né, um que começa como locutor, outro que por acaso ou trabalha numa empresa e aí surge uma oportunidade, ou ele resolve um problema e, de repente, quando ele resolve... quem grava isso aqui? O cara fala, tá bom, eu faço. De repente fica legal, o cara, opa, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro com isso. É uma história, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente sempre fez, um dos lados, eram as trajetórias das pessoas, né, que eu conhecia, e outro eram alguns podcasts de informações. Então, nós fizemos sobre microfone, com a fonoaudióloga, algumas informações sobre o trabalho, né? Quer dizer, por exemplo, tem um de audiodescrição, mas tem muita coisa ainda para ser feita e a gente deve retomar esse ano com mais afinco, né? Porque realmente já faz quase um ano que acho que a gente não publica nada. Mas é um podcast, vamos dizer, o da trajetória, ele é um pouco parecido em termos de ideia com um outro podcast que eu faço, que chama Voz Off, que é um podcast de profissionais da voz, só que profissionais que já fizeram muito sucesso, ou já trabalharam muito, foram conhecidos, e vamos dizer assim, são vozes mais consagradas, né? Então, só tem velho lá, não tem ninguém novo. Acho que o mais novo é o Viviane, porque o resto contando comigo. Ótimo. Os nossos convidados só tem gente mais antiga, né? Mas ótimo. E aí eu falei, poxa, mas podia fazer isso também com os novos, que eu acho que é legal, né? Sim. Mas sim. a gente não... E ó, gente, o cupom já está funcionando, hein? Eu já testei aqui. Olha, gente, que ágil. Corram, porque os 5% já tá na vibe já. Olha que beleza, gente. O negócio é rápido aqui, hein, Nicola? Agilizados. Nicola, tem uma pergunta aqui de um amigo nosso do Clube dos Locutores, o Luciano Costa, que ele me mandou essa pergunta durante o dia, agora que eu lembrei disso. Ele queria saber qual a sua percepção durante esse tempo que a gente está na pandemia, que já vão completando quase 2 anos, do mercado, né? Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, todo mundo teve que se adaptar, teve que fazer seu home studio. Tem um lado bom, né? Que você grava daqui para qualquer cidade, de qualquer cidade para São Paulo e vice-versa. Mas o que você vê, né, de perspectiva pós-pandemia? O que você acha que vai mudar? O que isso trouxe de diferente também, além do home studio? O que já mudou, né? Porque mudou muita coisa. Que já mudou. Olha, eu acho que não vai mudar muito, porque esse formato é sensacional. Por exemplo, em termos de trabalho, hoje em dia, eu acho que o mercado se abriu muito, muito para qualquer pessoa que está no Brasil ou até no exterior. Tem muita gente que mora fora do Brasil e que faz locução aqui para o Brasil.
Isso é muito bom. Isso é muito bom. É lógico que quem está aqui em São Paulo, que está acostumado a gravar mais exclusivamente para São Paulo, está tendo que concorrer com muita gente de fora. E aí vem aqueles problemas de grana, porque está prostituindo o mercado, que eu acho um erro enorme, eu acho um erro de você julgar alguém que está cobrando um valor que você acha que é irrisório. Para certas realidades, para o tipo de trabalho, a pessoa cobra R$5, não é para uma propaganda aqui que vai para o YouTube, que vai para a Globo. Esquece isso. Né? São textos curtos, geralmente, e eu acho que cada um tem a sua realidade, sabe? Então, essa pessoa que faz por 5, ela não faz uma por 5, ela faz várias por 5. Então, ela acaba trabalhando mais para poder fazer um valor, mesmo que pequeno. Agora, se você for comparar isso com o audiolivro, eu acho que o audiolivro tem isso para questionar essa coisa dos valores, né? Quanto que você ganha para fazer uma hora finalizada de audiolivro? Se você dividir pela secundagem, o cara que está cobrando R$5, ele não está cobrando barato, ele está cobrando o preço do mercado, né? Então, acho que essa ideia de prostituir o mercado... Aliás, eu mexi num negócio que vocês não me perguntaram, mas... Opa, mas eu manda. acho que tem a ver... Não, mas pode falar. Eu acho que tem a ver, principalmente por causa dessa coisa da pandemia, porque abriu a possibilidade dessas pessoas também que estavam fora do mercado participarem do mercado. Eu acho que não vai mudar isso. Uma coisa muito legal que eu acho que aconteceu foi no mercado da dublagem, que antes você não podia fazer, você era obrigado a ir na produtora, e quando o negócio apertou, os caras deram um jeito de liberar para poder dublar. De fazer fora. Então, acho que foi o último bastião. Como o mercado de dublagem ele é muito fechado, ele é muito corporativista, falei a palavra errada, eu acho que eles vão muita gente vai criar caso para fazer voltar a participar na produtora de dublagem. O diretor de dublagem perdeu muito da função dele, perdeu muito da importância dele, e eu acho que isso vai ter uma reação. Então, por isso que eu tenho essas prevenções contra o trabalho de dublagem. Já fiz dublagem, não faço mais, não só por esse, mas por várias outras questões. Então, legal. Enfim, mas eu acho que não muda. Muita gente fala, quero ir fazer um workshop presencial. Não sei se eu vou fazer mais, não, porque eu adorei. As vantagens e desvantagens, né? Essa situação sempre tem os dois lados da moeda, né? E as vantagens, elas são bastante. Assim como eu estou trabalhando em casa desde o começo da pandemia, e não quero voltar para Berrini. Porque eu posso, André, e pegar trânsito todo dia, segunda a sexta, perder 1h30 de ida e mais 1h30 de volta, eu produzo em 3 horas, né? Tem essa diferença também. É isso, né? Mesmo para mim, muito mas você está do lado. Não. Gente, queria só abrir um parênteses aqui, o Bob... O Bob Floriano está aí na nossa live. Tudo bem, Bob? Obrigado aí pela presença. Sim, que bacana. Murilo Meireles também. Tá uma galera bacana aí, valeu. Nicola arrasta multidões, né? Gente, tem uma pergunta do Nilton que ele fez, e eu estou procurando aqui no grupo. Eu vou procurando aqui, pergunta aí o que vocês têm para perguntar. Que eu tenho a do Nilton aqui também, já procuro e depois eu falo na sequência. Tá. Ô, Nicola, posso perguntar uma coisa para ele, pessoal, antes de você falar, Selminha? Claro. Ô, Nicola, você fala que você não é locutor, né? Você nunca precisou fazer isso que você falou aí, tá precisando de uma voz aqui? Manda aí, Nicola.
E fazer a vez de locutor? É. Eu já fiz. Não, porque acontece o seguinte, muitas vezes, quando eu às vezes não posso dirigir a pessoa pessoalmente, eu às vezes gravo e mando a referência, né? Sim. Aconteceu há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, eu fiz um jingle para um cliente e mandei para o locutor a referência da locução, como é que eu queria que fizesse, no tempo, no jeito no tom que eu queria que fizesse. E aí, esse locutor era o cantor do jingle, que é o Alexandre Monari, que está no Clube da Voz. O Alexandre trabalhava na Ecos, depois ele saiu para montar a produtora dele, antes dele ficar só trabalhando de locutor. E ele é cantor, músico, é um cara completo, é um tremendo profissional. E nós fazíamos um jingle para uma empresa chamada Jadlog, que é de transportes. Transportes. É de entrega. É transportadora, né? Entrega. Né? E aí, o Ale cantava e fazia a locução. Aí o cliente foi lá no estúdio e falou, mas pô, é a mesma pessoa que está cantando e fazendo locução. Eu falei, qual o problema? Não dá para mudar? Eu falei, eu tenho que chamar um outro locutor. Não, você não tem nada aí? Eu falei, bom, eu tenho uma locução que eu fiz para ele de referência. Então põe aí. Eu falei, então tudo bem, então põe para a gente apresentar para o cliente e depois a gente troca. Aí fez o jingle, mandamos para o cliente com a minha locução no final. Aí chegou lá, o cliente aprovou. Eu falei, bom, então vamos chamar o locutor, vamos chamar um outro locutor para gravar. Ele falou, não, está aprovado, tá bom, o jingle, peça aprovada não mexe. Eu falei, pô, mas eu não sou locutor. Eu falei, bom, mas daí que você não é locutor? Mas tá uma locução, tá boa, tá boa. Atendeu, né? Sim. Ele aprovou, podia estar horrível. Ele aprovado, tá ótimo. Tá bom. Aí foi pro ar eu falei, olha, hein, mas isso é o locutor exclusivo, hein? Vai custar uma nota para ele. Nossa, bom, exclusividade total essa. Essa foi. Nós renovamos esse jingle por 5 anos. Então, 5 Nossa. anos. Meu Deus! Foi um locutor exclusivo. 5 anos. E travou. Travou. Eu faço redação e eu voltou. Eu gravo para mandar aí para o cliente. Não, esse Jadlog ficou 5 anos no ar. Depois mudaram, aí saiu, parou de anunciar, inclusive. Mas teve um caso no começo dos anos 2000, acho que 2010, uma coisa assim. Eu fiz para um cliente, não vou falar qual cliente, fiz uma criação de um texto e gravei e mandei para participar de uma concorrência. O cliente não gostou, não aprovou. Tudo bem, não é a primeira vez que vai acontecer isso na minha carreira de produtor. Aí, pouco tempo, entrou uma pessoa nova lá e foi olhar umas gravações antigas, gostou daquela coisa que eu tinha feito, que eu tinha criado, e botou no ar. E aí, os meus amigos, que sabem que eu não faço locução, mandavam para mim, aí, hein, tá matando cachorro a grito, né? Agora aguenta, é. Como assim? Fala que não faz locução, mas eu ouvi você lá na Bandeirantes, né? Como me ouviu na Bandeirantes? Pô, você tá louco? Alguém com a voz parecida. Não, você tá fazendo... E, pô, vários. Você tentou disfarçar, mas não deu certo, né? Não. Você tentou negar, mas não deu certo. Aí, quem mostrou aí foi o Viviane. Viviane é ouvinte da Bandeirantes. Ele gravou e falou, olha aqui, ó. Como você não fez? Pô, vai falar que não é você, cara? Me conhece, né, há muitos anos. E realmente era eu, só que era uma que os caras usaram sem ficar. E aí eu falei, olha, locutor exclusivo é caro pra caramba. Isso aí. Gente, aí, maravilhosa essa história. Mas foi só isso, foi isso que aconteceu. Foi porque foi o uso indevido, né? Mas eu não tenho...
Porque eu acho que locução é uma coisa que você tem que ter vontade de fazer. Eu não tenho vontade. O meu irmão, por exemplo, o meu irmão faz. Ele também, ele começou comigo, ele foi meu produtor, né? Ele é 9 anos mais novo que ele. Ele faz locução, ele gosta, então faz para mim também às vezes. Mas eu não tenho esse negócio. Eu gosto de falar como é que tem que ser feito. É isso que eu gosto. Fala, não, que bacana. assim, ó, faz assim. Ô, Nicola, o locutor, o Hora de Anunciar aqui está perguntando, está falando, comentando que locutor sempre tem dificuldade na precificação. Bom, o Nicola não é locutor, né? Como ele mesmo falou. Qual a dica para não ter problemas nessa temática? Nós, dentro do Clube dos Locutores, a gente discute muito isso, né, gente? Sim. Então, e isso é um assunto super delicado, você mesmo comentou, né? Criticar as pessoas que fazem por R$ 5, por R$ 4, porque a gente sabe que tem aí, né? Mercadão da Voz, tem, enfim. Não vou ficar citando nomes, mas a gente sabe que tem mercado para todos os tipos de clientes e todos os tipos de locutores. Tá? Isso é opinião minha, Márcio Rios, tá? E isso é uma coisa que dentro do Clube dos Locutores a gente discute muito. E é um negócio muito sério e muito delicado, porque o Clube dos Locutores, em particular, hoje tem profissionais com um nível muito bom, né? Então, assim, eu acho que também vai na temática do que o locutor precisa para se qualificar, né? Para se destacar no mercado. Não sei se você concorda, mas essa questão de preço exige uma série de coisas, veiculação, onde ele vai ser veiculado, quanto tempo, né? Enfim, tem uma série de coisas para precificar que isso é uma discussão eterna, né? Que não acaba. Então, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, Nicola. Eu sei que você não é locutor, mas eu acredito que você tenha essa noção de precificação com relação a quanto cobrar, né? Ixi, acho que ele travou. Um pouco... Tá meio que falhado na internet. Tá, já voltou aqui. Eu acho que isso é um negócio, né? Então, Sim. como é um negócio, tem margem à negociação. Você tem que conversar, se você não sabe cobrar, você tem que aprender a cobrar. Isso aprender a cobrar não significa aprender não. Você tem que aprender a entender o que você está fazendo, para quem que você está fazendo, né? Para que tipo de produto, para qual vai ser a veiculação. Se você tem interesse de fazer, às vezes vale a pena você fazer uma coisa, até o resultado é uma peça super interessante para o teu portfólio, por exemplo, né? Um cliente legal, e isso, por exemplo, clientes grandes, por exemplo, a Ambev e a Coca-Cola valiam muito disso na hora de negociar com algumas pessoas, porque valia a pena o cara ter uma da Coca-Cola no portfólio. Sim. Então, aproveitavam. Claro. Né? Então, eu acho que como você tem que, primeiro, ter uma noção básica. Né? Por exemplo, se você vai fazer uma propaganda para um cliente médio, grande, ele não pode pagar pouco. E se você vai fazer para um cliente pequeno, ele não pode pagar muito. Então, você tem que ter essa noção. Porque senão, você fala, minha gravação para TV é X. Lógico, para TV. Então, vai ter que valer mais. Por quê? Porque é um veículo que notoriamente paga mais. Agora é para a internet. Agora é para uso interno. Então, tudo isso você tem que questionar, não só você, mas principalmente na hora que você for negociar com o seu cliente. Você tem que negociar. Sim. Não adianta ter uma base. Né? Eu acho que o que pode ter base são exemplo, um audiolivro. O audiolivro não dá para você cobrar muito, é um trabalho, mas ele tem um mínimo, ele tem que ter vamos dizer, uma faixa de valores, uma faixa mínima, uma faixa máxima.
não vai ter mais do que isso. Então, se alguém estiver negociando fora dessa faixa, né, eu acho que só vale a pena você fazer, se você estiver fazendo por menos, se for para seu interesse. Não me interessa ter o meu nome associado a esse livro, por exemplo. Né? Uhum. Agora, por exemplo, para um comercial, ou vamos dizer, para um vídeo do YouTube, que eu acho que é o grande volume de trabalho que se tem hoje em dia, são os vídeos empresariais, né? O vídeo que você faz para passar no YouTube, para corporativos, curso do treinamento da empresa e tudo mais. Eu acho que aí você tem que ver qual que é o tamanho da empresa, né? Qual que é o assunto que você está falando, e, em função disso, você negociar o valor. Mas não tenho grana. Não tenho grana é relativo, sabe? Porque ninguém tem grana. Se você for analisar, qualquer negociação que você vai fazer, ninguém tem grana. Agora, o budget é curto em todo lugar, né? Então, o que eu sugiro para todo mundo que faz curso comigo, não sei se a Selma talvez se lembre disso, mas eu acho que você tem que ter um valor na cabeça. Vamos dizer, um exemplo que eu falo sempre é 500. Por que 500? Porque ele é um valor médio. Então, põe 500 na cabeça. Se o cara te ofereceu 100, vale a pena? Não. Mas, às vezes, você fala assim, bom, mas não pode, se o cara não me pagar 500, mas me pagar 400, eu topo. Então, tenta fazer ele que estava te oferecendo 100 a chegar nos 400. Capaz dele chegar nos 300. Sim. Aí você pensa, já é alguma coisa. Vale a pena. Por quê? Por que vale a pena? Porque se você não fizer, alguém vai fazer. Sim. Né? Alguém vai fazer. E você não está se vilipendiando, você não está se diminuindo. Você está cedendo. Até porque negociando. Vale a pena. Você está negociando porque, às vezes, esse cliente aí que hoje só te paga 300, ele te dá uma perspectiva de que você vai ter mais trabalho com ele. De trabalho, exato. Você ganhar no montante. Por que não? Né? Por que não negociar? Até porque vale a pena, às vezes, você conhecer, porque existe uma regra, para quem negocia, tem umas certas coisas que são meio antigas, que você fala assim, quando a pessoa que rói o osso, na hora que você tem um filé, você passa para aquela pessoa que aceitou o osso. Tem muito disso. O cara de um negócio, ele não é uma pessoa muito normal, ele é uma pessoa meio é verdade, tem muito isso. Você negocia, né? Eu me lembro que eu sempre falava que os meus amigos, clientes, que os judeus e os árabes eram os mais difíceis de negociar, porque são caras tão duros pra caramba. Mas, olha, eu sempre fiz ótimos negócios com eles. Por quê? Porque eu sempre cedia um pouco, e eles também viam que eu cedia, sempre cediam. Então, você fazia um negócio, você nunca sai tão prejudicado, tão... sabe, arrependido. Então, tem que ter... isso. E o cliente tem que sentir que sempre ele saiu ganhando no final, né? Por isso que você falou, eu jogo 500, mas eu vou aceitar os 400. Mas no final, ele vai achar que ele ganhou porque você cedeu. E outra coisa, eu acho que também eu falo isso, isso aí, é que eu acho que antes de você dar um valor, você tem que pedir para o cliente falar quanto que ele tem de verba. Que todo mundo sabe. O cara não vai falar, eu não sei quanto que eu tenho de verba. Bom, como que você não sabe? Não, eu quero saber quanto você cobra. Você fala, bom, aí se você tem 500 na cabeça, você fala assim, bom, a última vez eu fiz por 1.000, mas... Exato! Muito bom, exato. Mas eu quero abrir uma parceria com você. Gostei do seu trabalho, da sua proposta, quero trabalhar com você. Exatamente. Lá no clube dos locutores tem o Adriano, que o Adriano ele é um excelente negociador e é o cara que mais dá dica pra gente, o Adriano Souza. Ele é um cara sensacional que esse sabe negociar, né? Mas tem que negociar. Sim. E aí o cara tem que ter o feeling, né, Nicola? De perguntar, de tentar extrair o máximo de informações de quem está procurando trabalho. Porque às vezes o cara que está lá do outro lado, o cara faz sacanagem. O cara te fala uma coisa, a hora que você dá o preço, o cara vai lá, mas veja bem, tem mais isso. Aí o cara já
que lascou, né? Mas olha, mas eu acho que tudo isso você tem que entrar numa negociação sabendo que você está sujeito a Sim, tomar uma rasteira tanto de um lado exato, como do outro, de um lado como do exato. outro, principalmente do lado do cara que está contratando. Mas Sim, você tem que tentar tirar, por exemplo, dele, porque às vezes você tem os 500 na cabeça e o cara tem uma verba de 800, né? E aí sim. você Você fala, pá, manda Sim. 500, o cara fala, ótimo. Fechou. pô, você vai perder, né? É. Tem uma passagem, não é uma passagem, tinha um cara, ele já faleceu, ele era técnico de áudio, de rádio, e quem contou isso para mim foi o Antônio Viviani, que ele foi muito amigo desse cara que chamava Altair. Ele era técnico de rádio, mas ele teve uma produtorazinha. E nessa produtorazinha ele pegava uns trabalhos pequenos, tal. E aí chegou um dia um cliente, eu vou falar um número pequeno só para ter uma ideia, né? Então o cara falou assim, olha, Altair, pô, esse negócio aqui eu só tenho R$100. Ele falou, o quê? R$100? 100, pô. O cara, na verdade, ele né, falou que riu na cara do cliente, na verdade ele não estava rindo, ele estava aceitando. Então é um cara que sempre Felizão. um espírito legal, né, para negociar, porque assim nunca parecia que ele estava sendo um cara, né, que estava ofendido, mas na verdade não, ele estava legal. Então, eu acho Felizão. que você ter esse jogo de cintura é muito legal para você poder se dar bem no negócio, porque é um negócio, não adianta, não adianta. Né? Sim. Mas Muito legal. Gente, Nicola, mais alguma pergunta? A gente está aqui quase se encaminhando para o final, afinal de contas já são 9h30 da noite, a gente Uma já hora e está aqui meia 1h30. já de live. Mas eu não vou perder a oportunidade de tocar num assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas é porque há um tempo atrás surgiu uma discussão sobre o demonstrativo de voz, que a gente não poderia colocar no demonstrativo de voz, por exemplo, um layout da Coca-Cola, como se eu tivesse feito um comercial da Coca-Cola se eu não fiz, né? E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque durante muitos anos o que a gente usou em demonstrativos de voz foi exatamente comerciais antigos, né? De alguma marca e tal, até para você mostrar que você também tem a versatilidade de promover aquele tipo de locução e tal. Eu não sei se você acompanhou essa discussão que teve a respeito disso. Bom, eu tenho uma opinião a esse respeito. Até porque eu produzo portfólios. Né? Eu produzo principalmente para quem nunca trabalhou e está atrás de um trabalho. Então, eu acho que é importante você mostrar a sua versatilidade. Né? E você tem que ter alguma coisa que impressione, não só pela sua versatilidade, pela sua qualidade profissional, mas também pela impressão que você causa no seu cliente. Então, se você fizer uma gravação sensacional para o bar da esquina, ninguém vai dar a menor valor para você. Agora nesse bar sensacional. Não vai rolar, não adianta. Não vai rolar. Isso aí é fato. É realidade. Ótimo. Agora, se você pegar um texto legal e você pode criar o texto, não importa, na verdade, muitas vezes o que importa é a sua interpretação, o seu jeito de fazer e um cliente a pessoa que está ouvindo, pô, mas esse cara só fez para o bar da esquina, só a voz do, sabe, não valoriza. Aí ele vê, olha, esse comercial da Petrobras é legal, puxa, bacana. Agora, ele não vai falar, mas não foi você que fez. Isso aí foi... É lógico que sempre, por exemplo, todos os textos que eu ponho, até os textos que eu ponho no desafio, eu sempre mudo um pouco. Né? Nunca é a ideia final. Muitas vezes eu adapto. Por quê? Porque aí não tem muita comparação. Não dá para falar, mas isso aqui foi o fulano que fez, não foi você. Né? Porque o cliente...
você não está usando a música, por exemplo, música é uma coisa muito mais Séria. muito mais problemática, né? Você está usando um contexto, né? Você está usando e um produto, falar, o cliente vai processar. Jamais um cliente vai processar alguém que está divulgando o nome dele. Que isso? Eu acho você está dando propaganda de graça. Eu acho que isso é uma desonestidade. Quem faz isso é uma desonestidade, você acusar a pessoa ou intimidar a pessoa dizendo que ela vai ser processada por direitos autorais, sabe? O que já está... Porque o que já está no ar, que você já viu no YouTube, você não vai mostrar, por quê? Porque, não fui eu que fiz. Eu acho que é desonesto você falar, isso fui eu que gravei, que foi fiz. Claro. Isso eu não concordo. Mas eu acho que esse é o jeito que você fez. A pessoa ouve e fala, puxa, eu gostei do jeito que você fez. Se você fez, é porque se é a sua voz que está lá, foi você que fez. Então, Sim. Dá para mostrar a tua possibilidade, porque provavelmente ele não é esse cliente, ele não é Petrobras, ele é do cliente Y, cliente X, né? Então, eu acho que isso é medo da concorrência, sabe? Então, fica criando essas coisas para impedir que alguém concorra com você no meio. Porque Boa. Não vou mostrar pro ar. Então, se você não tem aquela história do Tostines, né? É mais fresquinho porque vende mais porque é mais fresquinho. Então, se grava porque não tem nenhum trabalho, e se não tem nenhum trabalho, não grava. Então, qualquer, não está certo. Não Boa. acho Muito bom. Não acho que seja Fogo no parquinho. Polêmica no Clube dos Locutores. E é isso aí. Vamos polemizar. Certíssimo. Sabe que eu falo isso. Quem me conhece Não. É minha opinião. Faz todo sentido. E tem muita gente tem muitos amigos que não concordam com isso, e eu não vou entrar em choque. Também não vai criticar, né? Cada um tem uma opinião. Mas é a minha opinião. É importante se falar, né? Tem que se falar. Sim. Né? Muito bom. Eu acho que tem que ser assim. Bom, gente, 1h37 de live. Tá bom. Nicola, Leiloca, quer se despedir? A Selma. Depois eu vou fechar. A gente só tem a agradecer a sua presença aqui, foi muito legal. O papo foi ótimo, acho que esclareceu muita coisa, contou histórias ótimas. A gente está sempre aqui para quando você quiser vir divulgar alguma coisa, a gente está aqui. Por favor. Isso, agradeço muito mesmo. Eu também queria agradecer você, Nicola, Marcião, Selminha, a todos do nosso Clube dos Locutores que estiveram aqui com a gente. Sim. Do VIP Voices, o pessoal que participou aqui, interagindo, muito, muito obrigada, foi uma delícia. Até o próximo, né? Eu agradeço, para mim foi uma oportunidade legal até de eu falar do meu curso, que tá aí, que eu acabei de abrir as inscrições, também de falar do cupom que eu fiz especialmente para quem... Ainda está aqui, ó. Tá aí, ó. Legal. De locutores. E quando vocês quiserem falar comigo, estou sempre à disposição. O que eu falo para todo mundo que faz o curso comigo, que tem meu WhatsApp. Quando precisar, pode falar comigo, estou lá. Estou à disposição. Show. O contato é direto. Né? Então é isso. Que bacana. Super obrigada. Eu, as meninas aí, em nome do Clube dos Locutores, agradeço demais você aceitar o convite. Foi um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, fazer esse bate-papo. Acho que esclareceu demais muitas coisas que a galera, principalmente a galera mais nova, mas também os mais experientes também, acho que é sempre bom ouvir, né, uma pessoa com seu calibre, com a sua experiência, tá? Como eu disse, eu acompanho você nas redes sociais, não faço, infelizmente, o Voz à Obra, mas ainda farei. Eu faço às vezes. Prometo. E assim, é um prazer ter esse bate-papo com vocês, principalmente no Clube dos Locutores aí, que é um site relativamente novo, né? E agora com grandes profissionais que estão no site, essa turma toda muito bacana que, inclusive, abraçou esse projeto, né? Que é meu e do DK, que a gente criou. E eu fico muito feliz de ter participado de uma live contigo, com as meninas aí, nós, enquanto representantes do Clube dos Locutores.
espero que tenhamos outras, né? Outros assuntos não faltam. E sempre que quiser, a gente está disponível aí também. Fica à vontade também para divulgar novos cursos, novos workshops, né? Que eu sei que virão, tá? E então agradeço demais. Muito obrigado, tá bom? Valeu mesmo. Essa 1h40 de live foi sensacional. Agora eu vou gravar, pessoal. Espero que eu não perca essa live. Essa aqui não pode perder. Vai dar Obrigado, tudo certo, viu, Nicola? Voz à obra. Voz à obra. Não esqueça, ó. Tá ali o link nos comentários e o cupom Clube Locutores, para quem tá na live, beleza? Obrigado, Nicola. Deus te Obrigada, abençoe. Nicola. Que Tchau, prazer. meninas. Valeu. Tudo de bom, Valeu, gente. galera. Beijo. Tchau. Beijo. Valeu, pessoal. Só para falar, ó, deixa antes de eu terminar, tivemos 66 pessoas simultaneamente e 137 rodando. Então, Olha que legal. show de bola. Obrigado, Maravilha. Nicola. Valeu. Tchau, Tchau. Tchau. Tchau.